Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e esse é o nosso terceiro capítulo da série Impressoras 3D. Bom galera, agora a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de uma das principais partes da nossa impressora, tá? O Hot End. Aqui eu tenho dois modelos diferentes. Esse daqui é o que a gente chama de Hot End de curta distância e esse daqui é o Hot End de longa distância. A diferença entre os dois, galera, é que o de longa distância ele tem um conector pneumático, vocês estão vendo aqui, enquanto que o de curta distância tem um material que diminui o diâmetro na entrada do filamento. Essa é a única diferença entre os dois, tá? De resto eles são exatamente iguais. Bom galera, e por que eles são diferentes um do outro? No de longa distância, a gente tem a entrada, esse conector pneumático a gente utiliza para conectar esse tubo aqui, que é um tubo de PTFE, ou politetrafluoretileno, que nada mais é do que um tubo de Teflon, tá? Por que a gente utiliza esse tubo? Porque quando a extrusora manda o filamento para o nosso Hot End, ele segue todo esse caminho dentro do tubo para depois chegar no Hot End e ser extrusado na outra ponta, que não é o caso desse daqui, onde, como eu falei para vocês, a extrusora fica exatamente em cima do Hot End. As principais diferenças entre esses Hot Ends é que, estando a extrusora longe do Hot End, você tem uma maior velocidade de movimentação, mais precisão e menos vibração nos eixos durante a impressão, porque você não tem todo aquele conjunto de extrusora acima do Hot End. Só para vocês terem uma ideia, o motor que a gente utiliza na extrusora, ele pesa cerca de 300 gramas só o motor. Depois temos todo o conjunto de engrenagens, rolamentos, parafusos e outras coisas, e então ele facilmente passa de 400 gramas o peso de uma extrusora. E por mais que pareça pouco, nós temos que levar em consideração que o filamento extrusado, nessa ponta, tem apenas 0,3 milímetros. Qualquer vibração aqui, enquanto você está imprimindo, qualquer vibraçãozinha que você tem aqui, você tem uma perca de precisão, tem uma diferença na peça. Bom, agora vamos falar o que tem um Hot End e como que ele funciona, tá? Ele é composto das seguintes peças. Nós temos aqui um resistor de aquecimento, tá? O termistor ou sensor de temperatura, bloco de aquecimento, bico, a seção do tubo PTFE, que também é o que une o bloco de aquecimento ao corpo de dissipação. Como vocês podem ver aqui dentro está o tubo de PTFE e esse daqui é o nosso corpo de dissipação. Bom galera, o resistor de aquecimento, como o próprio nome diz, é o responsável por aquecer o Hot End. Como vocês podem ver nessa imagem, ele é composto por um fio de resistência enrolado, isolados por óxido de magnésio e encapsulados em um tubo de aço inox. Ligados à resistência que está aqui dentro, a gente tem esses fios que são cobertos por cerâmica para poder aguentar a temperatura e não ter nenhum problema. Bom galera, junto com o resistor nós temos também o termistor. O termistor, pessoal, é um semicondutor sensível à temperatura. Como é que ele funciona? A sua resistência muda conforme a temperatura muda, ou seja, o software responsável por ler o sensor identifica a sua resistência e através de uma equação transforma essa resistência em temperatura. E é por causa disso que existem dois tipos de termistores. São os termistores NTC e os PTC. O termistor PTC, galera, ele aumenta a resistência conforme a temperatura aumenta, enquanto que o NTC é o contrário. Esse tubo branco é um tubo de Teflon que ajuda a não ter nenhum problema na temperatura. Essa fita aqui é uma fita Kapton, que também é resistente à temperatura, e basicamente isso aqui é a parte de aquecimento do Hot End. Esse daqui é o bloco de aquecimento. Ele é feito inteiro em alumínio. A gente tem aqui um encaixe do resistor, um encaixe para o termistor, e aqui nós temos um furo com duas roscas, onde de um dos lados nós prendemos o bico e do outro vai a seção do tubo, que também é o que faz a junção dele ao corpo de dissipação. Bom, aqui temos o bico, temos aqui um furo de 0,3 milímetros, tá? Existem bicos, pessoal, de diferentes espessuras na saída do filamento. Existem desde 0,2 milímetros até 0,5. Bom, agora isso aqui, pessoal, que parece um parafuso, é a seção do tubo PTFE. Ele é chamado assim porque no seu interior, como vocês podem ver, ele tem um pedaço desse tubo de Teflon, que é por onde o filamento passa, tá? Para que a gente tem esse tubo aqui? Porque esse tubo ele é resistente à temperatura. Então, quando o filamento está entrando, passando aqui por dentro, esse tubo ajuda a impedir que o filamento derreta antes de chegar no bico. E desse jeito garantir um fluxo contínuo de filamento, para que não trave, esse tipo de coisa. Bom pessoal, na parte externa aqui ao tubo, nós temos duas partes com rosca, onde uma delas é rosqueada aqui
ao bloco de aquecimento e essa outra aqui é bloqueada ao corpo de dissipação. Para que serve esse corpo de dissipação, pessoal? Como vocês podem ver nessa imagem, o hot end fica aquecido dessa forma. No hot end do lado esquerdo, a gente vê que a temperatura fica alta em todo o conjunto, quando não temos o corpo de dissipação ali, o que acarreta um sério problema, que é o derretimento do filamento antes de chegar ao bico. Por mais que a gente tenha o tubo ali dentro, pessoal, ele também aquece e pode ser que o filamento derreta, caso a gente não tenha o corpo de dissipação. Já no da direita, a gente pode ver uma grande variação na temperatura do bloco de aquecimento e do corpo de dissipação, garantindo que o filamento só começa a derreter no bico e não no meio do caminho, como eu falei que pode acontecer se a gente não tiver. Além desses componentes, galera, a gente tem também um cooler que vai acoplado aqui nessas aletas, tá? Eu não tô com ele aqui agora, eu tenho um, ele tá na minha impressora, mas eu não coloquei ele aqui porque ele tá soldado nos fios que tá travado lá, eu resolvi não tirar ele pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar uma imagem e vocês vão ver. Tá vendo? Essa daí é a imagem dele, ele fica exatamente assim. Bom pessoal, acho que isso aqui é tudo para esse vídeo. Eu ainda não sei qual será o assunto do nosso próximo vídeo, tá? Eu vou ver aqui o que eu posso fazer para adiantar a série. E assim que possível eu vou postar os novos vídeos aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com todos os seus amigos aí. Então é isso aí pessoal, aquele abraço, tchau tchau.